Momento de fé número 12 de 2024. Em ti mesmo. Senhor Jesus, iniciando mais um momento de fé, suplicamos que nos envolva a todos com as bênçãos do discernimento, da coragem, do entendimento, da compreensão e da cooperação, para que possamos ser instrumentos de paz e de harmonia onde quer que estejamos, no lar, no trabalho, na rua, na casa espírita. Que o seu Evangelho de luz seja o nosso roteiro para o nosso crescimento moral e espiritual. E que possamos compreender a necessidade da confiança nos desígnios de nosso Pai Celestial e termos a fé em nós mesmos, diante do que temos a realizar, na certeza de que o Pai também confia em nós. Assim, Senhor, com as suas bênçãos, damos por iniciado o nosso momento de fé da noite de hoje. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em ti mesmo. Abre aspas. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Fecha aspas. Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Essas são palavras de Paulo, endereçadas aos fiéis da Igreja de Roma, tentando motivá-los a manter viva a chama da fé nos corações recém-convertidos ao cristianismo nascente. O apóstolo seguiu os passos de Jesus, que veio para ensinar e praticar o amor entre os homens de sua época. Emmanuel, valendo-se das palavras de Paulo, escreve a mensagem que serve de reflexão ao momento de fé número 12. Afirma que os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo
que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. À vista disto, podemos nos enxergar capazes de grandes realizações, uma vez que recebemos do Pai o poder relativo para agir, aumentando as faculdades adquiridas, intervindo no ambiente externo onde gravitamos e realizando modificações na esfera interna. Assim, criamos oportunidades de aperfeiçoamento próprio e contribuímos no progresso do planeta. O campo de trabalho na Terra é amplo e diversificado, e cada um tem um papel a desempenhar nessa lavoura venturosa e rica em oportunidades de aprendizado, de evolução e de regularização dos débitos adquiridos em existências passadas. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O mestre esclarecia que a fé em Deus deveria estar acompanhada pela fé em si mesmo, para que houvesse determinação em superar as dificuldades no enfrentamento das provas escolhidas em momento anterior à presente encarnação. A fé na sabedoria infinita e a confiança nos talentos que nos foram confiados torna possível o empenho em converter o mundo em um oásis de paz e amor com a edificação do reino de Deus entre os homens. É um trabalho contínuo e penoso, o ato de amealhar pequenos tesouros para alcançar grandes resultados. Mas a tentativa de converter a casa terrena numa morada ditosa e bem-aventurada é tarefa que pode dar resultados promissores. O benfeitor iluminado termina a mensagem dizendo: Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Um dos propósitos da nossa vida talvez seja a dedicação e o amparo aos irmãos da caminhada. Por isso, o momento de fé permite reflexões sobre as instruções de Emmanuel e preparo interno para irradiar força e coragem aos companheiros necessitados dos benéficos cuidados da alma. Senhor, a terra estremece diante da barbárie dos seus filhos amados. Assim, enviamos aos locais de calamidades e sofrimento as forças benfazejas emanadas dos nossos corações, com o propósito de serenar os ânimos daqueles que fazem as guerras e abrandar os sentimentos de rancor e desespero dos que sofrem as consequências dos litígios destrutivos. Somos capazes de ações para o bem de todos,
O amor nos fortalece para rogar por essas almas endurecidas e inflexíveis, no empenho de acordá-las do sonho de alcançar o poder material efêmero e as ilusões de posses irrelevantes para a vida maior. Portanto, rogamos neste momento que a luz do Divino Amigo acenda as chamas da coragem e do amor nos corações dos trabalhadores da Casa Espírita Estudantes do Evangelho, a fim de que, unidos e serenos, prossigam no desempenho da missão de auxílio aos necessitados que buscam, naquele espaço de refrigério, alívio e consolo para suas aflições. E assim, calmos e serenos, envolvidos nessas energias amorosas, de paz, de harmonia, te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos bons espíritos que sempre nos estão auxiliando. Mestre Jesus, que possamos estar mais confiantes, mais fortalecidos para a nossa jornada. Agradecemos aos bons amigos espirituais todas as orientações e o apoio que recebemos. Que estejamos sempre assim, fortalecidos, robustecidos na fé, esperançosos, Mestre querido, nas tuas promessas de amor. Que o teu manto de amor e paz esteja sobre todos nós. E que assim seja.